Voltando à parte final da sessão desta terça-feira, inicialmente, em relação aos dois processos que estavam com vista em mesa, a relatoria da conselheira Paula, itens 66 e 67, contribuinte Nicioli Indústria e Comércio, a proposta da relatora foi de dar provimento. Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pagano. Acompanhe. Evandro. Acompanhe. Júlia. Acompanhe. Wilson. Acompanhe a relatora, presidente. Luciano. Acompanhe, presidente. Então, também acompanho por unanimidade de votos, dado o provimento ao recurso voluntário. Continuando, item 71 da pauta, ainda agora o tema continua sendo imposto de renda na fonte. Senhor Marco Rogério. O contribuinte é a construtora HS Limitada. Marco. Presidente, isso aqui é um processo de autuação de fonte, tá? Eu vou ser bem sucinto, até porque a matéria já é recorrente aqui, e as discussões. Eu já vou direto lá para a síntese dos fatos, na página 9. O presente processo versa sobre o auto de fração de fonte 2006, no montante de R$41 mil, inclui principal, juros e multa de ofício. O contribuinte recolheu os valores correspondentes ao principal, multa de mora, após, segundo a autoridade fiscal, que seria o início do procedimento fiscal. Ou seja, entre aspas, né, que a gente vai discutir isso, o início do procedimento fiscal e a ciência da autentificação, o contribuinte foi lá e recolheu. E pagou só como mora. Então, a discussão residual aqui nesse processo, em parte, na essência, claro que depois vai ter a imputação proporcional, se é caso de multa de ofício ou multa de mora. Após contestar, alegar que estaria espontânea, a RJ entendeu que o lançamento era procedente e determinou a alocação e imputação dos valores recolhidos aos débitos correspondentes, devendo ser cobradas as diferenças. Após ajustes, conforme demonstrado nos autos, a unidade realizou a imputação proporcional e que apurou o saldo remanescente. Examinado a decisão, apresentou recurso voluntário que alega cessamento de defesa da decisão ACO e que a intimação recebida não retirou sua espontaneidade. A preliminar alegada, né, o contribuinte, eu já vou rapidamente, né, ela já se mistura, se confunde com o mérito, né? Então, e parte também que houve cessamento de defesa. Então, olhando o processo, e houve cessamento de defesa porque a decisão ACO não rejeitou diligências, não sei o quê, e análise de outros documentos que nem ele apostou aos autos. Ele só queria uma diligência, aí a DRJ rejeitou, entendendo que já tinha bastante nos autos para julgar, e também rejeita essa preliminar aí de cessamento de defesa. No mérito, eu já vou partir direto para o mérito aqui, no mérito alega recorrente que a intimação recebida não retirou sua espontaneidade, que precisaria ter recebido um mandato de procedimento fiscal. Adicionalmente, aduz que os valores recolhidos em 22 de 9 invalidariam a autuação fiscal recebida em 25 de 9, ou seja, uma diferença de poucos dias. Isso aí em 2006, se não me engano. Quanto à intimação fiscal, compulsão dos autos, verifica-se que o procedimento de discussão é uma revisão interna, comparando os dados prestados pelo contribuinte na DIRF 2007, ano calendário 2006, e os respectivos dados recolhidos. É aquele programa que antigamente chamava DIRF-DARF. Tá? Ele é baseado nas próprias informações do contribuinte, para quem não conhece. Houve uma intimação fiscal ao contribuinte para prestar esclarecimentos e entrega dos elementos solicitados, que inclui detalhamento das informações na divergência identificada anteriormente. Ou seja, o contribuinte entregou uma DIRF dizendo que reteve tais valores e recolheu a menos. É um programa bem básico, em cima da própria informação do contribuinte. Houve a intimação do contribuinte questionando por que ele recolheu a menos, e trazer os dados, e aí essa intimação. Então, eventualmente, os sistemas, aí houve essa intimação. Eu até comento que aqui, até muitos casos, o DIRF-DARF até prescinde dessa intimação. Identificou a diferença e já faz a atuação. E em alguns casos concretos, aqui no caso, o fiscal fez essa intimação para pedir esclarecimento da divergência. E até eu entendo aqui, houve uma intimação fiscal ao contribuinte, pode acusar determinado para qual o erro. E por isso, é oportuno até o contribuinte ser intimado antes de qualquer atuação fiscal.
o que até poderia ocorrer no caso, dispensando qualquer estimação, mas abrindo mão de qualquer esclarecimento prévio do contribuinte para a infração pré-constatada, conforme reza a matéria já simulada nesse CARF. Ou seja, tem matéria no CARF, já tem uma súmula do CARF que dispensa a intimação para fazer auto de infração se tu tiver todos os elementos de provas o bastante. A ultimação foi certificada em 17/9 e fica bem claro o seu escopo, valores declarados em DIRF e não recolhidos. Aí eu faço a análise do parágrafo 7º aqui do PAF, que é o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício escrito, praticado por servidor competente, certificado sujeito para a obrigação tributária sobreposto. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade passiva em relação aos atos anteriores, independente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Ou seja, caracterizado o início de procedimento fiscal, no caso da intimação fiscal, com detalhes bem direcionados do que se quer, ou seja, um foco de uma eventual infração que vai ser analisada, retira a espontaneidade do contribuinte. Então, o foco da intimação fiscal ficou tão gritante que no dia 22/9, poucos dias depois, 5 dias depois da intimação fiscal, o contribuinte recolheu os valores devidos, que constavam em DIRF como retidos por ele com multa de mora. Assim, o contribuinte não estaria mais espontâneo desde o dia 17. Em qualquer pagamento, deveria considerar um novo contexto, então, imputável ao caso, ou seja, estar sob fiscalização, o que eventual infração sujeitaria à multa de ofício de 35%. Aí, não recolhendo, mas alegando o pagamento, a decisão da DRJ já comandou o aproveitamento deste valor e que foi imputado proporcionalmente pela unidade de origem da Receita Federal. Então, eu entendo perfeitamente válida e procedente a atuação fiscal. Quanto à alegação de que precisaria ter recebido o MPF, conforme as normas da Receita Federal, então a matéria já é consumada neste CARF, no sentido de que o MPF é um elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário. Por exemplo, o acordo da Câmara Superior, aqui que eu cito, sessão digital agora de fevereiro de 2020, em votação unânime, o tal posição que acolhe os mesmos fundamentos de tal decisão presente voto. De resto, sem fundamento, as demais alegações do contribuinte na sua peça recursal, tipo que o pagamento efetuado validaria a atuação fiscal, conforme já discorrido anteriormente. Por conseguinte, voto em sentido de negar provimento ao recurso monetário, mantendo incólume a decisão recorrida. Dúvidas? Não, pera um pouquinho, Marco. Repete o final aí, por favor. Estou votando em negar o recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida. A decisão recorrida já comandou o aproveitamento do que ele pagou espontaneamente. Então, a diferença aqui, em termos materiais, é a diferença da multa de ofício para a multa de mora. Só que a unidade já fez a imputação. É o DIF-DARF, né? É o DIF-DARF. O MPF acho que tem súmula até, né? Eu não achei súmula. Procurei, eu acho que não tem. Bom, de qualquer maneira, a jurisprudência é pacífica, mas deve ter súmula. Eu citei aquela decisão da Câmara Superior, da primeira, e é unânime. As decisões da ONU. Proposta, vocês entenderam? Alguém quer comentar? Se não, passou o voto. Paula saiu? Paula? Vou aguardar a Paula, acho que ela caiu a internet. Não, está lá. Alguém quer se manifestar? Senão eu vou colher os votos. Marco, relator, Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho por unanimidade de votos, negado o provimento. Antes de eu prosseguir aqui, deixa eu só confirmar aqui, rapidamente, porque foram tantos processos em seguida, eu peço que vocês acompanhem os últimos, dos 66 em diante. Quem faz eu vou falando, se eu tiver alguma coisa errada, vocês corrijam, se não falem nada, tá? O 66, unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O 67, idem. O 68, negar provimento, unânime. O 69, negar provimento, unânime. O 70, negar provimento, unânime. E agora, negar provimento, unânime. É isso? Ok. Alguma coisa divergente aí? Não. Então, tá bom. Então, vamos continuar. 72. Marco, é sua relatoria mesmo. Instituto Irmã Tereza, que está aí, Irmã Tereza. Tá bom, vamos lá. Aqui é uma discussão... Ainda imposto de renda na fonte. Exato. É uma discussão bem residual também sobre uma parcela não tributável, indenizatória num acordo trabalhista.
Então, envolve muito olhar o processo, os detalhes do processo. Então, aqui, na realidade, assim, ó, eu vou lá direto para o voto, presidente. É só essa matéria aí, a folha 5. O recurso voluntário. O caso de discussão nos autos envolve basicamente da questão de tributação do IRPJ sobre pagamento de indenização por dano material, entre outras parcelas. Tá? Houve um pagamento global, só que uma parcela foi destacada como indenização por dano material. Tá? Então, se não me engano, o total lá, arredondando, está aqui embaixo, tá? Até eu fico puxando a memória e está escrito. A recorrente pagou a reclamante da ação trabalhista o valor de 33 mil, sendo a título de dano moral correspondente a 30.400 e recolhendo o fonte no valor de 14 mil. Segundo alega a recorrente, o juiz do trabalho em sentença de mérito determinou a exclusão da parcela indenizada da base de cálculo do IR. E aqui a unidade foi lá e lançou tudo, lançou a diferença. Fez o cálculo, tudo e lançou a diferença. Compulsando os autos, cabe verificar qual a natureza dos pagamentos ocorridos que suscitaram a atuação do fiscal e o presente litígio. Aqui tem que olhar as peças processuais, tá? Ela até, presidente, eu vou tomar liberdade, vou passar aqui rapidamente, né? Tem vários termos aqui de acordos, eu olhei página por página as decisões judiciais trabalhistas, tá? E eu vou direto já para a minha conclusão, até porque no caso do provimento. Então, eu vou lá direto lá, ó. Bem cabe analisar o caso em discussão nos autos. Na folha 7, lá no meio da página tem lá. Primeiramente, cabe ressaltar que o pagamento de fonte coube a reclamada da ação trabalhista. No caso, a recorrente dos autos. Assim, não há que se falar em retenção da fonte necessariamente, e muito menos a eventual aplicação do parecer normativo COSIT número 1 de 24 de 9 de 2002. Aqui é só para... Nem foi suscitado isso, mas para afastar qualquer discussão aqui para nós, aqui, tá? Porque aqui não há um caso clássico de retenção. A reclamada, a decisão judicial opôs ao ônus da reclamada a pagar também o fonte. Então, na realidade, ela está recolhendo o integral. E muito menos a eventual aplicação do parecer COSIT número 1 de 24 de 9 de 2002, que trata da discussão da responsabilidade do fonte em seu momento. Nos autos fica latente que a responsabilidade do fonte e da fonte pagadora, no caso dos autos em discussão da recorrente. Sobre a controvérsia sobre a incidência de IR sobre indenização do dano moral, essa foi solucionada, tem um RESP, tá? Que ele tem aplicação repetitiva para nós. Como se vê acima, a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, não incidindo sobre ela o imposto de renda. Tal natureza de dano moral está latente na fundamentação das peças judiciais trabalhistas trazidas aos autos, não havendo nenhuma disseção a respeito. Aqui, então, nos termos do artigo 62A, CARF, do regimento do CARF, do anexo 2, a gente tem que respeitar essa decisão judicial. Então, aqui eu fiz uma pesquisa até bem ampla dessa matéria. Eu até pensei em conversar com a Júlia, que tinha experiência lá dessa sessão, mas aí eu olhei muitas peças processuais e há decisões, tá, no CARF, que o pessoal até rejeita a decisão judicial, dizendo que isso é indenização. Vai olhar o mérito, o fundamento da indenização. Tá? E é isso que é importante, olhar o fundamento da indenização. E eu olhei aqui, o fundamento da decisão, eu olhei lá na petição, porque é uma indenização porque xingava, aquelas coisas assim, não tem nada a ver com uma obrigação trabalhista deixada de recolher, apagar, nem nada. É uma indenização mesmo por dano moral. E aí, olhei lá a decisão judicial e eu fiz ali todo o levantamento das peças e o valor que foi atribuído a essa indenização lá na decisão judicial confirmada no TRT do caso aqui, foi de R$20 mil. Então, não fica bem claro o valor exato desse valor recebido por dano moral, mas pelas alegações, ela fala que é 20 mil. A recorrente sempre menciona o valor de 20 mil e é o valor praticamente sempre mencionado nas peças processuais trabalhistas e cabe, então, afastar da tributação este valor da autuação fiscal. Conclusão. Considerando o exposto acima, falando no sentido da provimento parcial, exonerando da base de cálculo mensal, proporcional a 7 parcelas pagas e considerados a atuação fiscal, o montante de R$20 mil por conta de dano moral não tributável, mantendo incólume todo o restante da atuação fiscal. Esse foi o meu voto.
Marco, não teve indenização por dano material também, não? Foi essa indenização, por dano moral. Por dano moral. É a indenização trabalhista por dano material, que eu estou achando que era para dar provimento integral. Não é dano material e dano moral, mas a correção e os juros, porque a partir do momento da decisão, até o pagamento, o recolhimento, né, ou até o próprio recebimento pelo recorrente lá nos autos do processo trabalhista, incidem aí a correção e os juros, né? Então, será que não tem aí indenização por... Eu não sei, é porque eu só estou vendo o seu voto, tá? Sim. No começo você falou dano material e depois dano moral. E aí tem que ter, nem incide imposto de renda, nem sobre a indenização por dano material e nem por dano moral. Deixa eu ver aqui. Porque você trouxe essas duas indenizações no seu voto. Não, mas quando eu falo dano material, salvo engano aqui, na realidade, eu acho que eu estou pegando deixa eu ver aqui. A questão de tributação sobre por dano moral, eu acho que eu digitei errado aqui, Paulo. Ah, tá bom. Existem os dois. Se olhar para essa recursal, a discussão sempre é os 20 mil. Ela pagou 14 mil, tá? Ela pagou espontaneamente 14 mil. E o auto de infração vai lá cobrar a diferença. E é os 20 mil que é o dano moral. Eu escrevi errado aqui. Tá? Peço desculpas. Mas a promessa do recurso voluntário é dano moral. Tá. Okay. Alguém mais quer se manifestar? É provimento parcial. Parcial. Bom, votando, pagando. Pagando está congelado. Pagando. Eu estou vendo o processo aqui, presidente. Vamos ver, pode ver, não tem pressa. Tem que olhar, pressa tem. Eu não estou conseguindo acessar o processo aqui. Mas tudo bem. O que aconteceu aí, Marco? Não reteve na fonte e a Receita foi lá fazer o lançamento, é isso? Não, ele pagou, a empresa pagou até uma parcela, eu não lembro se pagou antes ou depois do iniciado o procedimento, e deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui rapidamente, e pagou, e aí a Receita foi lá e autuou a diferença, o fiscal foi lá e autuou a diferença. Sim, da retenção de fonte. Ela não fez a retenção, não? Isso. Ela pagou depois que, quando iniciou o procedimento, ela foi lá e pagou 14.582. Que é o que ela entendia devido. E aí o que ficou sobrando foram os 20 mil do dano. Só que 14.582 tem aquela discussão da multa, mas na peça recursal dela ela não fala nada disso. Ela diz que a parte da indenização moral, se vocês abrirem o processo, vão olhar lá, a parte, ela só discute a parte dos 20 mil. Até aqui, ó. O auto de infração... Aí seria provimento integral, né? Integral, por isso você não deu integral, Marco, isso que eu não estou entendendo. Não, porque tem parte do lançamento. Tem outras matérias aqui que vão ter que ser mantidas, porque ela nem questionou. Ah, entendo. Mas como assim? Quais matérias? Na verdade, assim, ela pagou 14 mil, só que esses 14 mil não supririam, mesmo excluído esses 20 mil, não supriria o total do auto de infração. Tá? Ela pagou 14 mil referente espontaneamente, já iniciado o procedimento. Só que ela pegou lá e calculou um fonte, até eu fiz esse levantamento. Só que esse 14 mil fica, mesmo excluindo aqueles 20 mil lá, ficariam aquém do total sobraria do auto de infração. Mas é só para esclarecer, pelo que você falou, ainda que, por exemplo, tirando os 14, tivesse sobrado 35, ela efetivamente só recorreu, o recurso dela está limitado aos 20. Aos 20. Então, quanto ao resto, porque você está analisando, é só um preciosismo, você está analisando só o recurso, entendeu? Eu acho o seguinte, qual que é a matéria que chegou para o CAF? Olha, quanto à parte XPTO, a contribuinte não contesta absolutamente nada, significa que está procedente. Entendeu? Mas o que ela está dando, que é os 20 mil. Eu não sei que o meu processo não está nem entrando, mas enfim. O meu também não vou entrar. De fato, assim, eu prefiro, ela pediu, olha, se
se ela pediu, né, o IRPJ sobre a indenização por dano moral só, e a gente está dando provimento, então é provimento Integral. Eu tenho cá minhas dúvidas. É porque aí você está analisando só o recurso. Agora, se você quiser ficar claro no dispositivo para não dar confusão na hora da execução, você fala, olha, dou provimento do recurso, mantendo-se a parte XPTO, porque não foi objeto, né? Só para ressaltar que está mantido. Era um pouquinho só. Era um pouquinho só. Vamos por etapa aqui, que eu estou vendo isso aqui. Achei estranho isso, né? O juiz que mandou fazer esse lançamento determinou que fizesse, né? Porque a Receita fazer um trabalho desse, eu acho difícil, mas fez, né? Tá aqui. Fez. Fez. Eu acho difícil, mas tá aqui, tudo bem. Agora, você cita aqui no seu voto, Marco, no comecinho do seu voto, eu acho que foi o erro de digitação, seria bom corrigir, porque me parece que é um erro. Já corrigi, presidente. O RPJ, é isso? Não, peraí. Do recurso voluntário. O caso de discussão dos votos... Pode. Bom, tudo bem. Agora, você disse que tem mais coisas aqui dentro, só uma parte foi discutida, você está dando integral no que foi discutido, mas não... A questão toda aqui, ó, é que... Faz igual na DRJ, você coloca o que está em aberto ainda. Você põe o que está em discussão, o que você deu, e deixa em aberto o que sobrou. Assim, então, tá. Não, então, aí a minha dúvida é essa. Eu tenho provimento parcial, até porque tem outras matérias que estão preclusas, até dá para dizer isso. Que eu ia falar. Então, seria interessante você dizer que tem matérias que estão preclusas, então você não está nem analisando. E no final você faz um resumo do provimento parcial para... Aí você coloca os números. A dúvida é essa, se eu dou provimento parcial ou total. Eu acho que se você vai dizer que a matéria é preclusa, você está dando provimento parcial, porque o resto é precluso. Você tem que dizer qual é a lide logo no início. Exatamente. Isso aqui tá, a lide é essa, isso está fora por preclusão, que eu vou discutir tal coisa. Acho que esse é o ponto fundamental. É que tem eu acho que tem que dar parcial, porque tem a preliminar, ô Júnior. Não, parcial eu estou de acordo. Eu apenas acho que você tem que colocar... Ah, tá, ok. Tem a preliminar? Então tudo bem, eu concordo. Você está rejeitando a preliminar. Ok. Então, na realidade, assim, ó, considerando, eu acho que meu voto, eu até pensei nisso. Eu me lembro que isso aqui eu fiz há um mês. Considerando o exposto acima, eu voto no sentido da provimento parcial ao recurso voluntário, exonerando da base de cálculo mensal, proporcional, porque foram pagamentos mensais, né? Considerados no auto de fração, montante de 20 mil por quanto de dano moral não tributável. Ok. Você dá provimento parcial e só faz essa informação para poder executar lá na base. Você sabe como é que... Isso já está no processo, já está no meu voto. Bom, agora voltando, tem um processo com vista em mesa para amanhã, que ficou. Eu tenho 2 processos meus, eu vou relatar agora, são 5h35, dá tempo. São os itens que ficaram pendentes de hoje pela manhã. Deixa eu ver quais são os números aqui. Alguém me ajuda aí. Vamos ver quais são os 2 itens. Eu já disponibilizei os votos, mas eu tenho que achar qual é o item da pauta. Deixa eu ver aqui. Quero dizer o seguinte, esses 2 processos são, fazendo um, nós estamos fazendo os 2, porque são exatamente iguais, até a numeração de processos, vocês vão ver que, achei, são o item 50 e 51. 50 e 51, senhor. São dois processos, vocês vão ver os números aí, um é 11.516.721.096, o outro é 11.516.721.097. Processos seguidos, são iguais, praticamente iguais, só mudam valores e períodos, acho que nem período muda, só os valores, a situação fática de direito é a mesma e os 2 contribuintes são do mesmo grupo, vamos chamar assim, tem a mesma direção, os mesmos sócios, são parentes, e até o ramo de atividade é praticamente igual. Eu vou fazer um deles aí, pode ser, deixa eu ver qual que eu vou fazer, pode ser o DVS, e aí vou estar fazendo automaticamente o de baixo, o DVM, porque praticamente é a mesma coisa. Eu já disponibilizei, deixa eu achar aqui agora. Onde eu coloquei isso? Vou fazer o DVS, então. Eu preciso ler esse processo, que ele tem algumas características que são diferentes. Aqui é a exclusão do simples, tá? Presidente. Pois não. Eu acho que esse item 72 já foi colhido os votos, não? Como? Esse item 72? 72? Foi o meu último agora. O 72 foi agora, viu, Wilson? Eu estou falando do 50 e 51 agora. Não foi colhido os votos ainda, né? Só para... Não foi colhido o voto? Não. Acho que sim. Não foi colhido? Então, desculpa, vamos lá. Marco deu provimento parcial. Eu já colhi esses votos, hein, Pagano? Acho que não. Vamos lá, Pagano. Eu vou acompanhar o relator.
É que houve a divergência. Tem razão, Wilson. É que o Pagano levantou essa divergência. Vamos lá. Divergência no sentido seria integral, não. Desculpa. Muito obrigado, Wilson. Então, Pagano, você vai acompanhar o relator? Evandro. Com o relator. É o provimento parcial, hein? Ok? Sim. Júnior? Com o relator. Wilson agora. Acompanha o relator, presidente. Paula? Com o relator. Luciano? Acompanha o relator, presidente. Também acompanho. Desculpa que realmente começou a conversa e eu acabei distraindo aqui. Vamos lá. Então, eu já coloquei o processo, está aí na base, DVS, e eu digo mais uma vez que o DVM é a mesmíssima coisa. Então, voltando esse, nós estamos voltando os dois. Eu vou ler rapidamente, mas eu tenho que ler, tem algumas coisas diferentes aqui. Essa empresa foi excluída do Simples Nacional por débitos, tá aí o ato declaratório da DRE Florianópolis. Houve a manifestação de inconformidade que está aí nas folhas 3, eu fotografei, coloquei a fotografia, é isso aí só, está na manifestação de inconformidade, meia dúzia de linhas. Aí vem as mudanças que ocorreram nesse processo, nesses dois processos. Eu vou ler. Durante o trâmite procedimental e antes da subida dos autos à apreciação da turma julgadora de primeira instância, que prolatou a decisão em 27/9, ocorreram diversos eventos dos quais se falarão mais adiante no voto. Fim do referido trâmite, os autos subiram à apreciação da 7ª turma da DRJ Curitiba, sendo prolatada a decisão, negando o provimento da manifestação de conformidade e ratificando o ato declaratório da DRE Florianópolis no sentido de excluir a recorrente do Simples Nacional. Então, tá aí. Vou pular. Discordando do deciso, a contribuinte acostou recurso voluntário, na qual reiterou fortemente que os débitos que levaram à sua exclusão do regime beneficiário do Simples estavam todos recolhidos. Aí eu trago o que o contribuinte escreveu. E vou ao voto. No começo eu falo do que é o Simples, como eu sempre falo nos meus votos, e vou lá onde está em amarelo aí, para chamar a atenção. No caso concreto, basicamente, o quadro estampado é o seguinte. A contribuinte foi excluída do Simples, em razão da existência de débitos tributários previdenciários de sua responsabilidade, sem exigibilidade suspensa. Em contraparte, a recorrente alega que os débitos que possuía junto à Fazenda foram integralmente recolhidos. Porém, como dito no relatório, o presente procedimento tem peculiaridades que vão muito além da mera constatação de que poderiam existir débitos de responsabilidade da contribuinte sem que estivesse com exigibilidade suspensa, linha assumida pelo ato declaratório. De fato, a partir da ciência dada ao contribuinte sobre sua exclusão do regime beneficiado, ocorreram os seguintes eventos. Agora eu chamo a atenção porque é uma sucessão de eventos aqui. Em 21/10/2014, a autoridade informou estar a exclusão suspensa por força de interposição de impugnação, o que se confirma pela tela CIVEX juntada aos autos. Aí as folhas. Em 5/2/2015, a contribuinte acostou no processo administrativo tal, é um outro, com algumas cópias depois que foram juntadas a esse processo, que chamou de pedido de revisão de débitos escritos em dívida ativa da União, folhas tais, no qual requer a revisão de débitos declarados em virtude de erro de fato. Em 4/12/2015, quer dizer, quase um ano depois, a DRE Florianópolis, no processo administrativo acima citado, que ele é o outro, pelo seu SECAT, prolatou o despacho decisório de revisão da inscrição de dívida ativa, concluindo. Aí diz o SECAT, faz toda uma listagem de valores tal, e diz no final, considerando o exposto, no uso da competência definida pelo artigo 302, do Senado, aprovado pela portaria tal, alterar de ofício o crédito tributário constante no presente referente ao Simples Nacional do PA tal a tal, e DVS comércio tal, conforme demonstrativo. Os demonstrativos a seguir, estamos segregando por palavras lá do SECAT. Estamos segregando por tributo os períodos de julho a dezembro de 2011 com saldos devedores. Aí eu trago o que o SECAT fez. O que tinha, o que foi corrigido. Tá? Os períodos de janeiro de 2010 a junho de 2011, tá, eu grifei, está em verde aí, foram declarados e inscritos indevidamente na análise e foi constatado e concluído que foram recolhidos corretamente, cabendo a exclusão desses períodos de apuração da cobrança e inscrição. Aí o SECAT faz essa informação. Tinha vários valores e virou R$1. Muito continuando. Em 30/3/2017, a unidade de origem juntou o formulário resultado de consulta e inscrição localizada de emissão da PGFN, onde são relacionados os valores inscritos e as possíveis liquidações de débitos em dívida ativa. Na mesma data, de 30/3, a unidade de origem juntou comprovantes dos pagamentos efetuados pela contribuinte relativamente aos seus débitos. Sequencialmente, em 13 de abril de 2017, foi emitido o despacho decisório de lavra do serviço do CEORT da DRE Florianópolis, pugnando pelo indeferimento do pedido da recorrente, chancelando o ato declaratório. Mencionada decisão concluiu nos seguintes termos.
Aí ele vem, eu trago tudo que foi escrito lá e vou para o final. Considerando o exposto e tudo que mais consta do processo, indefiro o pleito da contribuinte e mantendo os efeitos do ato declaratório de exclusão. Cientificado em 25 de abril de 2017, a contribuinte interpôs impugnação, que tem 2 vezes juntado nos autos, na qual reafirmou ter procedido às correções dos valores já noticiadas antes e realizado o recolhimento dos valores apontados no ato declaratório. Submetido ao crivo da DRJ Curitiba, a exclusão foi mantida. Muito bem, dentro do cenário acima relatado, está absolutamente claro e induvidoso que a contribuinte recolheu todos os débitos a ela imputados, o que levaram à sua retirada do regime simplificado estatuído pela Lei 123, complementar 123, mesmo que tenha feito tais pagamentos após o prazo regulamentar, 30 dias a partir da ciência do ato declaratório executivo. Nessa toada, resta ver se esse procedimento, como quer a interessada, invalidaria a sua exclusão do regime. Pois bem, após os eventos antes transcritos, o quadro que se apresentava era o seguinte: A. Débitos indicados pela Receita Federal no ato declaratório, folhas tais, e posteriormente ajustado pelos despachos decisórios que foram emitidos. Tem 2, um naquele processo e um nesse aqui. Esses eram os débitos. A respeito desses valores, prescreveu literalmente. Aí eu trago o que foi aí, a informação que veio. De acordo com o cópia do despacho decisório, verifique-se que o resultado da revisão foi a exclusão dos períodos 1 a 10, a 6 a 11, e o que não levou à extinção da dívida ativa. Conforme o resultado da consulta tal, após a revisão, permaneceu em cobrança o valor de R$ 3.458,15 e a inscrição já foi extinta em 5 de 1 de 2016, por pagamento realizado em 30 de 12 de 2015, é o despacho decisório. E continuando, diante da regularização dos débitos motivadores da exclusão fora do prazo, propõe o indeferimento. Muito bem, continuo, palavras minhas. Ou seja, os valores foram resgatados, porém, na posição da autoridade tributária da DRF Florianópolis, isso ocorreu fora de prazo, por isso mantida a exclusão do simples. Cabe, pois, aferir tais recolhimentos. Aí eu trago aqui embaixo, na letra B, os recolhimentos dos débitos. Fiz uma tabela com todos os débitos, de acordo com as folhas, dos autos. Um trabalho bastante forte, mas vale a pena para ver a correção do procedimento. Inclusive, na segunda tabela aí, são os débitos junto à PFN. Começou com um débito de 257 mil, que está lá no começo do voto. Isso virou R$18, porque ficou R$1 por débito. 18 processos, ficaram R$18. E depois desses valores todos aí, só vinha esse valorzinho residual. Tudo isso, resumido lá embaixo, em 2.881 e 81, e eu faço um resumo. Muito bem, a fotografia estampada nos itens A e B acima a fotografia aponta para o seguinte quadro em sequência cronológica dos fatos. Em 22/9 de 2014, a recorrente foi cientificada de sua exclusão pela existência de débitos que não se encontravam com possibilidade suspensa. Em 21/10 de 2014, acostou o MI. Na mesma data, a autoridade preparadora informou estar a exclusão suspensa. Em 5/2/15, a contribuinte acostou no PA número tal, que é o outro, que tem algumas cópias aqui, pediu de revisão na qual requereu essas revisões. Em 4/12, a DRF Florianópolis relatou essa decisão de revisão da inscrição de dívida ativa, excluindo vários valores e mantendo a parcela de R$ 2.881,81, que eu trouxe acima, remanescente da inscrição em dívida ativa da União junto à PFN. Mais de um ano depois, em 30/3 de 2017, a unidade de origem juntou ao formulário o resultado de consulta de inscrição localizada da emissão da PFN, onde são relacionados os valores inscritos às liquidações de débito em dívida ativa. Não é possível confirmar o dia em que a PFN emitiu tal formulário, já que é acostado pela DRF Florianópolis somente em 30 de março de 2017. Porém, pesquisas que eu fiz no PA tal, que é outro, que cuida desse pedido de revisão, mostram que sua autenticação juntada àqueles autos ocorreram em 3/2 de 2016. Na mesma data de 30 de março de 2017, a unidade de origem juntou comprovantes dos pagamentos efetuados pela contribuinte. Sequencialmente, em 13 de abril, foi emitido o despacho decisório, indeferindo o pedido da recorrente e chancelando o ato declaratório executivo. Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, dizendo que já tinha pago todos os valores. Pois bem, palavras minhas. Embora os eventos atrás mencionados tenham mostrado a iniciativa da recorrente de retificar erros e equívocos cometidos, que são inerentes à própria atividade humana, e tenha a autoridade tributária deferido parcialmente o quanto requerido no PA número tal, especialmente os valores inscritos em dívida ativa, inscrição número tal, pertinentes aos anos calendário de 10 e 11 e presentes no pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, fato é que, além do débito remanescente junto à PFN no valor original de R$ 2.881,81, existiam outros 11 débitos do Simples Nacional do ano calendário de 2012, janeiro de 12 a outubro de 12, mais dezembro de 12. Ou seja, os débitos em valores originais que remanesciam, depois de tudo isso que eu falei atrás, eram os seguintes: R$ 2.881,81 da dívida ativa, anos de 2010 e 11,
e 6.919,36, 11 parcelas do Simples Nacional no ano de 2012. Pois bem, certo que tais débitos foram adimplidos, porém, isso ocorreu somente em 30 de 12 de 2015, relativo à dívida ativa, e 30 de 10 de 2015, os débitos do Simples Nacional, ou seja, mais de um ano após o vencimento do trintídio legal, 22 de 10 de 2014, contado a partir da ciência do ato declaratório. Não é menos verdade que a recorrente mostrou interesse em regularizar pendências que possuía, tanto que acostou no PA número tal, que é aquele outro, um pedido de revisão dos débitos, no qual requereu revisão desses débitos declarados em virtude de erro de fato. Igualmente verdade que naqueles autos houve provimento parcial do pedido de revisão com função substancial do débito. De fato, era mais de R$250 mil e virou aquele valor residual de 2 mil e pouco. No mesmo modo, é inteiramente verdade que enquanto não decidido quanto requerido no PA citado, que só veio ocorrer em 4 de 12 de 2015, conforme pesquisa desse relator, entendo eu que nesse caso específico, que o débito remanescente de 2.881,81 escrito em dívida ativa poderia ser liquidado em até 30 dias após essa decisão do despacho decisório. Nesse caso específico, porque estava pendente essa decisão. Como o seu recolhimento fez-se em 30 de 12 de 2015, o procedimento da contribuinte deve ser validado e inexistiria óbice a sua mantença no regime simplificado. Eu estou aceitando que esse débito tenha sido pago em 30 de 12 de 2015, embora o ADE lá tivesse vencido os 30 dias em 22 de 10 de 2014, porque até no dia 4 de 12 de 2015, a delegacia de Florianópolis não tinha se manifestado sobre esse pedido aqui. Então, o contribuinte, no meu entender, o contribuinte tinha direito de pagar isso aqui em 30 dias ainda. Muito bem. E ele pagou. Mais a mais, independentemente desse aspecto, iniludível que, enquanto pendente de decisão, o pedido de revisão dos débitos protocolizados pelo contribuinte, todas as rubricas presentes no referido pedido, inclusive 2.881 e 81, estavam com exigibilidade suspensa. Porém, esse é o ponto crucial. Se o débito remanescente junto à PFN relativo aos anos calendário de 10 e 11 poderia ser desconsiderado pelos motivos exaustivamente atrás elencados, o mesmo se pode dizer dos valores inadimplidos e que dizem respeito a 2012. Isso porque não existia em relação a eles, que são os débitos do Simples, qualquer pedido de revisão, que só abrangeu 2010 e 2011, e nem qualquer questionamento acerca de seus montantes. Desse modo, inexistindo discussão sobre suas procedências, fatos geradores e montantes apurados e declarados pela própria contribuinte, os recolhimentos deveriam ter sido efetuados nos prazos regulamentares, ou, em última análise, dentro do prazo de 30 dias a contar da ciência do ato declaratório de exclusão, diga-se até 22 de 10 de 2014. Demais disso, não se vislumbra nos autos a existência de quaisquer dos requisitos do 151 do CTN que pudessem levar à suspensão de suas exigibilidades. Desse modo, recolhidos os montantes relativos ao período de janeiro de 2012 a outubro de 2012 e dezembro de 2012, no valor original de 6.936, somente em 30 de 10 de 2015, conforme planilha já estampada nesse voto, o pedido da recorrente se fragiliza e não pode ser provido, de modo que voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do Simples. Eu voto. Esse voto é exatamente igual ao outro. Doutor Paulo, só uma questão. Eu vi aí que tinham 2 tipos de débitos, né? Um que foi inscrito em dívida ativa e outro débito que estava sendo discutido no processo administrativo fiscal, é isso? Não. O que estava sendo discutido, os que estavam em dívida ativa, estavam sendo discutidos, o outro também, lá junto à DRF Florianópolis, eram de 2010 e 2011. Em 2012, o contribuinte só tinha os débitos, 11 débitos do Simples, não sei porque não tinha o mês de novembro, mas tinha janeiro, outubro e depois tinha dezembro. Ele não discutiu isso, depois ele pagou, mas pagou lá na frente. O que ele discutiu foi em 2010, 2011, e ele levou a discussão na DRF Florianópolis e foi emitido despacho decisório, reduzindo substancialmente de 200 e poucos mil para 2 mil e pouco. Esse 2 mil e pouco, eu entendo que o contribuinte, mesmo pagando depois do vencimento do prazo do ADR, justamente porque estava pendente, se a DRF não me decidiu, eu não posso pagar. Então, nesse ponto, eu acho que o contribuinte tem razão. Só que ele se esqueceu, qualquer coisa, ele esqueceu, entre aspas, né, não pagou o Simples, o normal do Simples ficou em aberto, então isso deve permanecer. E nem questionou. Ele não pagou e nem questionou esse caso. Entendi. Não, tá bom. O outro processo é exatamente igual. Pois não, gente. Só uma dúvida, no caso do ADR, também estava lá os débitos de 2012, né? Isso que estava estava lá, está estampado no voto aí, Wilson, pode ver que está exatamente os 11 meses de 2012. Então, tá certo? Quando ele não pagou integralmente, né? Não. Ele pagou aquilo que foi reduzido para ele, de 200 e
tantos mil reais, veio para 2 mil e pouco, ele pagou. Os valores do Simples mesmo, que é o dia a dia dele, do que é o ano de 2012, que dá 6 mil e poucos reais, ele não pagou. E nem questionou. Entendeu? Isso aí ficou em aberto. Ele pagou depois, pagou lá em 30 de dezembro de 2015, mas não, ele não tinha nenhuma prerrogativa para não pagar isso dentro dos 30 dias do ato declaratório. Isso que eu estou tentando mostrar, entendeu? Aquele outro valor ele estava discutindo. Era o recolhimento ordinário, né, do Simples. O normal, ele devia ter pagou no prazo em 30 dias, ele não pagou. O outro não, ele se preocupou em discutir o valor alto e até teve uma redução substancial e acabou, entre aspas, esquecendo justamente esse outro valor. Por isso que ele foi excluído, certo? Ele foi excluído, exatamente. Então, o meu voto por negar foi mesmo. Se no processo que ele pagou, mesmo fora do prazo, você sabe que eu tenho a tese de que eu aceito, né? Eu sei. Eu sei, o seu ponto de vista eu entendo, e foi por isso que eu falei que nesse caso eu até aceitei esses prazo de 30 dias, porque ele estava discutindo especificamente aquilo. Eu quero saber quanto eu devo, vocês demoraram para me dar a informação, agora eu tenho 30 dias para pagar. Mas esses valores, os simples aí, o cotidiano dele, isso, ele não discutiu. Podemos votar, porque vamos encerrar, né? Tá da Janaíne também. Luciano, pois não. Presidente, eu só gostaria de ouvir qual que é a sua tese, Pagano, que você ia falar? Não, a minha tese, você já votou, inclusive, é que eu considero que o pagamento feito, mesmo posteriormente aos 30 dias, durante o processo administrativo, ocorre a suspensão do ato declaratório de execução, dos efeitos. E aí eu equiparo ele à manifestação e o recurso a recurso no processo administrativo. Agora eu não lembro direito de cabeça, eu acabei aceitando, mesmo fora do prazo, o pagamento. Nesse caso é um pouquinho diferente. Esse caso é um pouquinho diferente, né? Porque você tem um outro processo administrativo onde está se discutindo o débito. E lá, aquele débito está com a exigibilidade suspensa por enquanto. Isso, é o que o doutor Paulo falou. Isso eu concordei. Exato. E a tese do Leonardo é que no próprio processo de exclusão do Simples, enquanto não se discute, esse débito estaria com exigibilidade suspensa. Por isso que a gente talvez não acompanhe o Leonardo, né, o conselheiro Leonardo. Ele acha que o prazo de 30 dias do ADE não é relevante nesse caso, é isso? Isso, exato. Marco, votando. Presidente, indubitavelmente, considerando a consistência do seu voto, acompanho. Pagano? Não, eu só vou abrir divergência porque eu aceito o pagamento fora do prazo. Se ele pagou tudo... Eu já sei da posição. Sim. É uma posição, gente, respeito, claro. Evandro? Vou acompanhar o relator. Júnior? Com o relator. Wilson? Acompanho o relator, presidente. Paula? Com o relator. Luciano? Acompanho o relator também, presidente. Bom, então, por maioria de votos, negado o provimento, e os dois processos são absolutamente idênticos, só mudam os valores aí, mas todo esses fatos são todos iguais, só mudam o processo, ele tem um outro processo lá, paralelo, enfim, é isso aí, tá? O processo enrolado, Ficone. Oi? Enrolado esse processo. Pois é, o contribuinte, eu acho que ele teve todo interesse em resolver isso aí, mas ele acabou deixando passar, entendeu? Ele passou, ele acho que não viu isso, não sei, porque os valores nem são tão relevantes assim. Bom, então acho que cumprimos a nossa pauta e vamos encerrando por aqui a nossa reunião desse dia. Agradeço a presença de todos, agradeço a Janaíne pelo trabalho de apoio e amanhã voltamos às 9 horas. Janaíne.